Muito bom dia, irmãos e irmãs. Aqui estamos de forma virtual no Centro Espírita na Prado, Amor e Caridade, para falarmos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, em mais um dia das nossas vidas. Estamos no Centro Espírita na Prado, Amor e Caridade, em Parintins, no estado do Amazonas. Façamos a prece inicial, porque nada, nem uma gota de chuva cai sem a anuência do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santo seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como devemos nós perdoar os que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todos os males, meu Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. E hoje nós iremos conversar a respeito de uma das bem-aventuranças de Jesus, quando ele, no mais belo hino de amor que esta humanidade já ouviu, nos deu o Sermão da Montanha, que em verdade é um conjunto de princípios e leis que nos farão conduzir de forma segura ao seio do nosso Criador. Através destes sermões, se nós os colocarmos e praticarmos o que foi dito pelo Mestre, nós estaremos enxergando, olhando os caminhos que nos conduzirão ao Pai, os nossos caminhos evolutivos. E este Jesus nos disse: bem-aventurados são os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Esta passagem se encontra no Evangelho de Mateus 5:9. Bem-aventurados são os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos visto ao longo da história humana, na face de nosso planeta, incontáveis guerras, inúmeros derramamentos de sangue, desde quando o homem colocou os pés neste mundo. E estas guerras, elas têm sido levado a destruições de nações, escravizando homens, deixando um rastro de maldade ao longo das suas realizações. Mas nos disse Jesus: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para não irmos muito distante, somente no século XX, a Segunda Guerra Mundial ceifou a vida de mais de 50 milhões de almas, num registro histórico dos mais cruéis já realizados pelo homem na história de nossa humanidade. E por que será que nós temos esse instinto de fazer guerra? Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores, na questão 742, que é o que impele o homem à guerra? Os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem,
o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o estado de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, os espíritos estabelecem duas razões, se assim podemos dizer: a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, além do transbordamento das paixões. Realmente, quando observamos as causas da Segunda Guerra Mundial no mundo, nós podemos enxergar que a causa dessa guerra que ceifou a vida de tantas pessoas ficou concentrada no egoísmo de um grupo de pessoas, no preconceito de raça, de cor, em um ambiente totalmente desprovido de fé. Foi este egoísmo, foi este transbordamento de paixão, esta natureza animal do homem, que nos levou a um episódio tão lamentável da história humana. Mas dizem os espíritos que, na medida em que formos evoluindo, nós vamos deixando esse estado beligerante. E até as guerras, quando são necessárias, são feitas de forma humanizada. Mas não é o que vemos ao longo de nossa história. A guerra da Síria, por exemplo, recente em nosso século XXI, os aviões fazem questão de bombardear os hospitais, aonde estão as crianças, aonde estão os velhos, aonde estão as mulheres, aonde está o povo civil que não carrega a arma consigo. Uma história triste, apenas para que se veja o estado de ignorância em que ainda se encontra a nossa humanidade, ou alguns nichos dessa humanidade. Na questão 743, Kardec pergunta: da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? E os espíritos respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, nessa época, todos os homens serão irmãos. Queridos irmãos, caríssimos irmãs e irmãs, não tenhamos nenhuma dúvida, a Terra evolui. Se os nossos olhos nesse instante enxergam o caos em todos os setores, achando que a humanidade não tem solução, nós estamos equivocados. Quando abrimos nossos olhos espirituais e enxergamos a história da Terra, nós vemos que a Terra tem sim evoluído. Muitos irmãos têm optado por retirarem as suas vidas em suicídio, por acharem que o homem não tem solução, que a Terra não tem solução e de que tudo está perdido. Quando em verdade deveriam colocar o seu tijolo de paz na vida que no momento vivem, em nossa encarnação. A Terra tem evoluído e muito. Vejamos a história de nosso planeta. E a Terra alcançará o patamar de um mundo regenerado um dia. A Terra alcançará um dia o estágio de um mundo feliz. E nestes mundos, caríssimos irmãos, a guerra fará apenas parte do passado, de uma lembrança amarga
que não deveríamos ter realizado. Então, um dia, a guerra será tão somente uma pequena lembrança, uma grande lembrança triste das nossas existências. Confiemos no Pai, nesse Pai de amor, e derramemos a paz por onde quer que estejamos. Sejamos nós pacificadores, aonde quer que estejamos. Pacificar. Eis o verbo que irradia a luz divina. Mas não nos enganemos ao pensarmos que as guerras são apenas as desavenças, são apenas aquelas batalhas travadas com armas, com bombas e com aviões. Nós temos conflitos na família, nós temos conflitos no trabalho, na rua, no trânsito, e nós temos uma guerra que travamos conosco mesmos contra os nossos defeitos, contra os nossos erros. Jesus nos disse que a maior batalha que o homem trava é aquela em que ele trava batalha contra si mesmo. E nós precisamos ficar atentos e buscarmos a pacificação por onde quer que nós estejamos. Pois bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, obedientes às leis do Pai, da mesma forma que um filho que obedece ao Pai é bem visto, bem amado e é feliz. Quando o filho obedece aos bons conselhos dos seus pais, os obstáculos que ele enfrentará no mundo serão menores e sempre vitoriosos. E é por isto que o Mestre nos chama a atenção sobre esta lei, a lei da pacificação. Mas não devemos enxergar unicamente este termo como a pacificação de uma guerra externa nas batalhas que são travadas no mundo pelos motivos de ignorância. Devemos também enxergar que nós travamos batalhas diárias, às vezes, conflitos no lar, conflitos na rua, conflitos no trabalho. Nós temos um texto maravilhoso trazido pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier, de seu guia espiritual, Emmanuel, e que nós devemos ouvir com muita atenção. O nome do texto é Pacifica Sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação,
cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo podado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando por ti. Vejam que texto maravilhoso, que mensagem trazida da espiritualidade para nos mostrar este sentido profundo do que nos quis dizer Jesus com bem-aventurados são os pacificadores. E assim, nós vemos que na prática do Evangelho de Jesus, quando praticarmos esse Evangelho em todas as suas letras, perdoando, amando, desconsiderando as ofensas, os azedumes, nós estaremos pacificando o mundo, pacificando o outro e nos enchendo de paz. É um sentido brilhante de como pensa a espiritualidade do que seja o verbo pacificar. A paz, meus irmãos, muitas das vezes é entendida pelos homens apenas como um intervalo que medeia entre uma guerra e outra. Mas a paz verdadeira é aquela que Jesus nos ensinou quando, diante dos apóstolos, no seu retorno da vida, após a morte, ele nos diz: a paz seja contigo. Eu vos dou a minha paz. É algo maravilhoso, meus queridos, que nós devemos abrir este nosso círculo de entendimento e enxergar para além destes nossos pequeninos pensamentos. Mas também há um outro ensinamento trazido por este irmão espiritual, pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier, que também é digna de instrução, de ensinamento do que é pacificar. O texto é pacificação. Escutaste interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue e, sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio a harmonia possível. Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que te não competem, sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que temos distrações lamentáveis. Anotaste a falta do companheiro, esqueceste toda a preocupação de censura, diligenciando substituí-lo em serviço sem alardear superioridade. Assinalaste o erro do vizinho, foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispões-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente, sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir
os irmãos do caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide, e, respondendo com mais ampla abnegação, no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsidiados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara da luz? De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhes agravas o desequilíbrio, através do sarcasmo, e oras por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Se assim procedes, classificas-te, em verdade, entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo, afinal, que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz no mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Vejam o alcance desta paz, do que é paz, do que é pacificar. Esta pacificação, meus irmãos, quando a buscamos verdadeiramente, nós seremos chamados filhos de Deus. Não que os outros não sejam, mas quando nos tornamos obedientes e praticamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida fluirá de uma forma melhor e nós cumpriremos a missão a que estamos destinados em cada encarnação. Sim, meus irmãos, nós vivemos muitas vidas que este Pai Criador nos dá. Esta é uma verdade. E estas reencarnações que o Pai nos concede é que burilam o nosso espírito. Pois que esquecidos do que fizemos outrora, resgatamos no hoje os erros do homem. Somente a chave desta reencarnação é capaz de nos fazer entender as diferenças que temos no mundo, das dores de cada um. Já vivemos muitas vidas, meus queridos irmãos, e nós viveremos outras, se o Pai assim o desejar. Mas nós devemos, para sendo obedientes ao Pai, ao Criador, fazermos o melhor já. Os senhores sabiam que a fila na espiritualidade para a reencarnação é uma fila longa? Milhões de espíritos desejam ter esta oportunidade que todos nós estamos tendo nesse momento, para podermos sanar nossos débitos com os tribunais divinos. Aproveitemos, pois, este momento pacificando. Aproveitemos, pois, este momento reencarnatório para, nas guerras íntimas, possamos nós destruir para sempre o egoísmo que ainda possuímos, a vaidade que ainda nos incendeia a alma, o orgulho
que ainda nos destrói. Esses inimigos, caríssimos irmãos, devem ser combatidos em nossa guerra íntima diuturnamente. Esta é a nossa missão, uma das missões e uma das mais importantes de cada filho do Criador no exato momento reencarnatório. Mas nós estamos no momento travando uma guerra no mundo inteiro. E desta vez, o inimigo, ele não é um inimigo visível, não é uma bomba, não é um avião bombardeio, não é uma metralhadora. O inimigo é pequeno, o inimigo é invisível, e ele ataca, ele é cruel e ele mata. Nós estamos diante de uma pandemia que já ceifou no mundo a vida de mais de 3 milhões de almas. Mas, por incrível que pareça, o livre-arbítrio do homem em fazer a guerra também é respeitado pelo Pai, com o objetivo da liberdade e do progresso conjunto e individual. Se observarmos bem este estado de guerra em que vivemos antes da pandemia, nós podemos perguntar a nós mesmos: para onde caminhávamos? Será que ainda estávamos conseguindo olhar o irmão que estava ao nosso lado? O inimigo atingiu pobres e ricos, fazendo lembrar o que nos disse Jesus: qual de vós pode acrescentar um só dia à adoração de sua vida? Fez-nos ver que a liberdade somente pode ser construída se nós tivermos também a responsabilidade. Este inimigo que mata neste exato momento no mundo nos fez enxergar que nós devemos olhar o próximo e que a nossa irresponsabilidade é capaz de matar alguém que nós amamos. Este vírus, este inimigo invisível nesta guerra que é travada neste momento, nos fez enxergar o quanto a natureza, o quanto a Mãe Terra está sendo agredida nos seus rios, no ar que respiramos, em todos os locais. Este mesmo inimigo, apesar de matar, tem nos feito enxergar de que Deus existe, de que Deus é um Pai de amor. Este mesmo inimigo invisível, nos tem feito perguntar a nós mesmos o que ocorre depois da morte. E nesta guerra travada, que nós poucas vezes percebemos, ou percebemos porque nos faz sofrer, nos fez descobrir novamente de que este Criador incriado, pelas mãos do Cristo, nos deu o caminho das ciências para vencermos esse mesmo inimigo invisível. Então, esta guerra que travamos nesse instante com este inimigo, caríssimos irmãos, não pensemos nós que este vírus que está aí foi criado pelo Pai. Não. Os Espíritos já nos revelaram. E isso está no livro editado, lançado recentemente, Um Mundo em Rota de Transição, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, que este vírus
foi criado nos laboratórios humanos, visando exatamente no futuro tê-lo como arma biológica, construído nos laboratórios de nações adiantadas cientificamente, mas moralmente derrotadas pelo ateísmo. E este Pai de amor, este Deus de luz, respeitando o livre-arbítrio, permitiu esta guerra, mas esta guerra nos conduzirá, tenhamos certeza, a termos um mundo melhor já. Mas temos perguntado, será que existe vida após a morte? Jesus já nos comprovou há mais de 2000 anos atrás. Mas ele sabia que os nossos desvios de ignorância ia nos levar a um caminho sem saída. E ele nos trouxe a voz dos Espíritos pelo Consolador, que nos dizem: a vida continua após a morte do corpo físico. O corpo retorna ao pó, mas o espírito é imortal. O homem, nestes dias de dores, talvez nunca tenha se lembrado tanto de que um dia perderá este vaso físico e de que nós retornaremos todos à pátria espiritual. Portanto, meus irmãos, eis o momento de pacificar. Eis o instante de buscarmos a nossa paz íntima no exercício do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto não soubermos pacificar, nós não teremos paz. Esta é a lei. Enquanto não aprendermos a perdoar, enquanto não aprendermos a amar, a sermos caridosos, a amar a Deus acima de todas as coisas e a nós mesmos, nós não aprenderemos a pacificar e enxergaremos este Pai de amor sempre como algo sobrenatural. Quando os Espíritos nos apresentam este Deus como um Deus de amor, um Deus real, de trabalho, de progresso, de amor. Era esta, meus irmãos, a nossa mensagem de hoje. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Façamos a prece final. Pai de bondade, a nossa gratidão por mais esta oportunidade de termos o Teu Evangelho diante de nós. Nos ilumine, Pai amado, para que aprendamos a pacificar, para que aprendamos que a guerra que travamos contra nós mesmos é a guerra que devemos travar. Para vencermos o egoísmo, o orgulho, as vaidades, os interesses pessoais que destroem o outro. Pai misericordioso, ilumina-nos o lar, a vida, os sonhos, as esperanças. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, e até a próxima, se este Pai de amor o permitir.